23 de agosto de 2024. O tempo tá passando rápido, aquele gostinho de final de ano já tá chegando. Pelo menos eu já tô me preparando para começar bem esse final de ano. E olha, moeda Dog Go to the Moon. Se você não sabe o que eu tô falando, não tem problema, tá tudo bem. Eu também sou entusiasta desse mercado. Eu procuro coisas que fazem sentido para mim, porque, claro, todo mundo aqui tem o objetivo de mudar de vida, de dar um conforto para sua família, e talvez esse seja o caminho que eu achei, o caminho que vai fazer sentido para mim. Espero que faça sentido para você e que você tenha uma vida próspera. Bom, vamos lá. Nesse momento, agora são 1h51 da tarde, e se você não entende muito sobre gráficos, sobre trade, sobre cripto, tá tudo bem, tá? Igual, assim como eu falei para você, eu também não sou um profissional nesse mercado, por isso que eu tenho estudado bastante, eu tenho procurado bastante informações e pego referências boas, aquelas que eu vejo que fazem sentido para mim. Nesse momento, nós temos essa moedinha, tá? A moedinha sensação do mercado. E por que que é sensação? Se você é novo no mercado, no canal, saiba que existem redes, tá? Redes que você pode escolher quais moedas você tem interesse, pode ser moedas de empresas, pode ser moedas de mercados, pode ser moedas de memes, inclusive uma dessas é a que a gente está olhando aqui agora. E as moedas de memes, felizmente ou infelizmente, depende do seu ponto de vista, elas vieram para ficar. Tá? Nessa bull run, nesse mercado, nesse momento está muito forte. E eu vou comentar com você um pouquinho do que eu vejo aqui e um pouquinho do que eu tenho feito nas minhas estratégias. Tá? Essa moedinha ela no momento ela vale menos de 1 centavo de dólar, tá? Se você pegar a conversão do dólar no dia de hoje, ó, vou colocar aqui, ó, dólar hoje. Não tem muito segredo. 5,49, a economia já melhorou, já piorou, então talvez faça sentido você ficar antenado sobre dólar. Bom, sabendo disso, essa moedinha ela tem mantido um valor constante. O nome disso a gente coloca como acumulação. Tá? Estamos num processo de acumulação, é aquele que as pessoas vão arrecadando mais fundos, vão comprando mais moedas conforme o valor da moeda fica mais interessante. Tá? E quando eu falo moeda, sim, já entenda como criptomoeda. Nesse momento, tem muitas pessoas que têm dúvida se o mercado sobe, se o mercado desce, isso aqui parece pirâmide, pode ser uma furada. E olha, tudo exige análise, estudo, curiosidade, que é muito importante, tá? E assim, o que eu tento policiar sempre é a disciplina mental, tá? Eu tento assim manter a maior tranquilidade possível quando eu estudo esse mercado, porque muito vai do seu emocional, já saiba disso. Essa moedinha, o que ela tem em comum com o Bitcoin? Esse nome eu tenho certeza que você já ouviu falar. Tá? Bitcoin, todo mundo já conhece há muitos anos, já passou por vários mercados, vários ciclos que a gente chama. Então, assim, talvez lá no passado, quando você ouviu falar, não fazia muito sentido, né? Nossa, mas Bitcoin é uma moeda que eu não consigo ver, é alguma coisa que eu não consigo nem sacar, ou pegar, ou transferir. Bom, já existiu esse conceito, hoje as coisas são bem diferentes, tá? Por exemplo, olhando no dia de hoje, um Bitcoin ele vale 61 mil dólares e uns quebrados, tá? E por que a gente está falando disso? Repare que ele está em constante movimentação conforme passam minutos, dias, horas, semanas, meses e assim por diante. E esse Bitcoin é o pai de todos. Digamos que a Dog Go to the Moon, a moedinha que a gente veio falar aqui hoje, ela é nem filha, talvez uma neta desse mercado, uma neta do Bitcoin, porque os dois estão na mesma rede. Tá? Quando você começar a estudar um pouquinho mais sobre isso, você vai ver que existem várias redes, você pode chamar de famílias, a gente chama de blockchains,
Então, o que fizer mais sentido para você. Essa Dog Go to the Moon, ela tem um parentesco com o Bitcoin. Perceba, você não precisa ir muito longe para ver uma semelhança entre as duas moedas. Igual eu falei para vocês, hoje é dia 23 de agosto, agora são 1h56. Se eu for olhar aqui a movimentação que aconteceu pela manhã, finalzinho da manhã, 11h50, estou olhando no Bitcoin. Perceba, você não precisa ir muito longe para ver uma semelhança entre as duas moedas. Se eu colocar o gráfico aqui da Dog Go to the Moon, no dia de hoje, 23 de agosto, um horário, vamos ver, 11h50, você percebe que existe aqui uma vela vermelha, né, um candle que a gente chama, naquele intervalo 11h45, 11h50, o valor ele recuou, tá? A moeda ó, diminuiu o seu valor. E lá no Bitcoin, olha, por coincidência, olha aí, também existe esse recuo, tá? Ah, mas antes, como é que foi antes essa movimentação? Bom, 11h15 do mesmo dia, hoje, se eu for olhar lá no outro gráfico, também existe essa familiaridade. Bom, se você já percebeu o que eu estou falando, você sabe que o Bitcoin é algo que será usado é usado em países já para fazer comércio. Alguns governos, alguns países fazem reserva de emergência, assim como existe o ouro, o dólar, a prata, o petróleo. Tudo que for escasso em algum momento existe o seu valor. Bom, eu fiz algumas comprinhas quando eu achei interessante e o nome disso, tá? Se você quiser colocar na ponta do lápis, entenda como DCA. É uma sigla do inglês, a gente vai conversar sobre ela em alguns vídeos, é uma estratégia muito interessante e perceba que você pode colocar aquele dinheirinho que não faz diferença no seu orçamento, tá? Não é aquele dinheiro que você vai usar para pagar um boleto, que você vai usar para pagar sua luz, sua água. Coloque apenas aquele dinheirinho que vai fazer sentido para você como uma aposta de risco, tá? Porque, querendo ou não, esse mercado, sim, ele existe risco, ele tem muito risco e ele é baseado em risco. Aqui no passado, veja bem, eu tenho algumas setinhas verdes apontando para cima e foram momentos que eu comprei mais dessa criptomoeda. Ó, são várias setinhas. Teve alguns momentos que eu vendi porque eu achei interessante colocar algum dinheirinho no bolso. Então, essas setas são muito importantes para mim. São momentos que eu decidi investir na criptomoeda. Sabendo disso, olhando de novo para o Bitcoin, eu consigo ver ao longo do tempo a mesma acumulação. Ah, mas o Bitcoin ele é muito caro e como é que eu faço para comprar? Sim, o Bitcoin tem o seu valor, tá? Para algumas pessoas, tipo eu, o valor é muito caro, né? Está fora, assim, da minha realidade ter um Bitcoin, porém, eu vou seguir a mesma estratégia, que é sempre comprar aos pouquinhos aquele dinheirinho que estava parado, que eu não estava nem utilizando nem rendendo, aquele dinheirinho que eu não ia usar para pagar um boleto. Então, esse é o momento que eu pretendo adentrar novamente no Bitcoin. Se bem que, olha, ele já está querendo disparar, viu? E se você não sabe, quando ele dispara, meu amigo, sai da frente. Os países ficam loucos, todo mundo começa a investir no mercado, começa a olhar mais para essa questão de criptomoeda. Então veja o que faz sentido para você com a sua reservinha, aquele dinheirinho do seu café e faça sua mudança de vida. Fechou? Bom, já entendemos que as duas são parecidas, são similares. No próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes para você que está iniciando, assim como eu. Se você for um entusiasta ou alguém curioso com criptomoedas, vamos estudar junto, vamos trocar informação, vamos fazer o nosso network. Eu te desejo uma ótima semana, um excelente final de semana
e que os seus investimentos façam a sua mudança de vida e tragam prosperidade para você e para sua família. Um forte abraço, até a próxima!